No tocante às atividades em termos de perda de vidas e de sofrimento para os trabalhadores e as suas famílias, os acidentes afetam as empresas e a sociedade em geral. A diminuição dos acidentes significa também diminuição das ausências por doença, dos custos e das perturbações do processo produtivo. Além disso, permite às entidades patronais poupar despesas de recrutamento e formação de novo pessoal e reduzir os custos de reformas antecipadas e de prêmios de seguro. Os escorregões, tropeços e quedas são a causa mais frequente de acidentes em todos os setores, desde a indústria transformadora pesada ao trabalho de escritório. Entre os demais perigos, pode referir-se à queda de objetos, as queimaduras térmicas e químicas, incêndios e explosões, substâncias perigosas e estresse. Para prevenir acidentes no local de trabalho, as entidades patronais devem instaurar um sistema de gestão da segurança que inclua a avaliação de riscos e procedimentos de acompanhamento. Hoje, Direito e Justiça em Foco conversa com o Coronel Ferraz. Por que nós chamamos o Coronel Ferraz para um programa exclusivamente sobre segurança, sinistros e etc? Porque ele é um expert no assunto. Ele conhece esse assunto. Daí porque você, caríssimo telespectador, vai sair ganhando hoje. Porque você vai obter bastante respostas, não é, sobre o assunto. E este, eu posso garantir, é um expert no assunto. Conhece a segurança como gente grande. Gente grande é o modo de dizer, porque ele é bom mesmo. Então, o Coronel Ferraz, Antônio Ferraz dos Santos, é pesquisador e criador de programas de educação na área de prevenção a acidentes. É graduado em Direito, pós-graduado em Meio Ambiente e em Gestão Pública Ambiental, mestre em Ciências Policiais de Segurança e Ordem Pública e mestre em Educação pela Faculdade São Marcos. É formado pela Academia de Polícia Militar do Barro Branco, com especialização em formação de bombeiros da FATEC, em 1986, e pronto-socorrismo. Possui vasta experiência profissional na área de segurança, atuando em vários segmentos: policiamento de trânsito, meio ambiente, policiamento urbano, área de eventos, comunicação social e corpo de bombeiros. Na área de comunicação social, atuou como chefe do setor da Polícia Militar de São Paulo por 7 anos na produção, direção e apresentação de 3 programas de TV ao vivo, veiculados na Rede Vida, de televisão, TV Câmara e TV Aberta, antiga TV comunitária, por 4 anos. Bem, como a área de marketing para o público interno, 100 mil policiais, e o público externo, que é a população de São Paulo que utiliza os serviços da Polícia Militar. É consultor e palestrante. Assessorou várias empresas. Foi o comandante do 2º Grupamento de Bombeiros, responsável por 1/4 da cidade de São Paulo por 3 anos. Atualmente é o subcomandante do Corpo de Bombeiros Metropolitano, que corresponde à cidade de São Paulo e Grande São Paulo. Bem, o currículo do nobre e culto Coronel Ferraz é extenso. Eu ficaria aqui o tempo todo, como eu digo sempre, eu só convido pessoas de altíssimo gabarito. E ele é
realmente. E você vai apreciar durante o programa. Como vai, Coronel Ferraz? Obrigado, desembargador. É lisonjeiro de sua parte. Eu fico muito grato de estar aqui presente e participar desse programa. Não, mas eu não falei nada demais. Eu falei apenas a verdade aqui. O senhor é uma pessoa de muito respeito. Aliás, telespectador, você vive seguro? É a pergunta que ele faz nesse livro, que é de autoria dele. Você vive seguro? Quer dizer, seu guia prático de prevenção de acidentes, que nós vamos conversar agora com esse nobre coronel. Então, eu já vou fazer uma pergunta para o senhor. Então, eu gostaria que o senhor falasse, primeiramente, daquele sinistro de Santa Maria. Dar um pequeno perfil. Muito bem, desembargador. Fico grato pelo convite e quero conversar com a população e o senhor, seu público, com relação a esse assunto. Quando o senhor mencionou o meu currículo, fiquei muito feliz, mas são 37 anos de profissão na Polícia Militar do Estado de São Paulo, sou um homem de 56, aliás, faço agora, dia 19 de novembro. Parabéns, Dia da Bandeira, 56 anos, desde os 18 anos estou na corporação, 37 anos na corporação, muito feliz pela minha opção e ao longo dessa minha história, várias participações e muitas realizações e a minha gratidão a essa instituição com mais de 100 mil homens e mulheres. E nesse período, desembargador, nos últimos 25, quase 30 anos, eu pesquiso acidentes. Acidente é minha tese de mestrado, é minha área de estudo de uma forma bastante efetiva, além da segurança como um todo. E o senhor mostrou para os nossos telespectadores um dos meus trabalhos, que é um grande questionamento se você vive seguro. O país, o Brasil, quando se fala em acidente, vive um problema de saúde pública. Até porque o acidente do nosso país ele é tido como uma obra divina, como Deus que quer. E isso aí dentro do senso comum, num diálogo que nós fazemos, nós nos incluímos dentro desse diálogo. Sim. Porque é uma conduta de comportamento muito comum. E você, telespectador que nos assiste, está refletindo sobre isso. Ah, foi a hora dele, tinha que acontecer. Né? Então, atravessou a rua, não olhou direito. Ou então essas tragédias Sim. que nós observamos cotidianamente, que há uma deturpação, inclusive quando se fala em tragédia e calamidade, ou uma série de outras coisas. Então, Deus não quer o acidente. O acidente é uma obra de vários fatores. Quer dizer que o acidente da TAM não foi Deus que quis, claro. Foi um conjunto de fatores que colaboraram para que aquilo acontecesse. Inclusive já com relatórios e com julgamento em relação a isso. Sim. Problema do peso do avião, excesso de pessoas, pista curta, um erro efetivo do piloto que causou a morte de 200 pessoas. Santa Maria, a mesma coisa. Isso se repete de forma cotidiana, desembargador. Mas, como eu já disse, o país vive um problema de saúde pública quando se fala em acidentes. Acidente não é uma obra divina, ele é um fenômeno que ele acontece num ambiente que nós chamamos de um local. O local, a sua casa, o seu ambiente de trabalho, o estúdio que nós estamos, o deslocamento que todos nós fizemos para vir para o trabalho ou ir para algum local, o ar, o mar, no ambiente. O acidente ele acontece em determinado horário do tempo. E o acidente acontece pela presença física do ser vivo, humano ou animal. Esses três elementos comungados podem fazer com que o acidente aconteça. Por exemplo, um raio que cai num campo de futebol, num espaço físico, num determinado horário. Tinha alguém lá? Não. Um fenômeno meteorológico. Tinha alguém lá? Pode acontecer o acidente, como aconteceu aqui em São Paulo, que matou 2 jovens no Parque Vila Lobos. Me lembro. E agora, recentemente, um jogador de futebol, um garoto promissor, de 15 anos. Então, a todo momento isso acontece. O que a gente tem que romper? Romper essa composição. Agir cumulativamente ou de forma individualizada. Quando você se previne, dentro do seu processo educacional, trabalha a pessoa, o indivíduo. Quando você disciplina o ambiente da sua casa, de forma mais organizada, você trabalha o ambiente. Quando a polícia faz um bloqueio, ela trabalha no espaço físico, na fiscalização do indivíduo. Trabalha dos 3 elementos e além do horário. Ela faz um bloqueio em determinado horário do tempo.
principalmente Muito bem. naqueles horários que são mais propícios. Então, nós temos que trabalhar o acidente. Santa Maria, que aconteceu há aproximadamente 8 meses, desembargador, telespectador, foi um divisor de águas. Aquilo que aconteceu, que matou 242 pessoas, jovens, numa cidade com aproximadamente 60 mil habitantes, 28 mil habitantes, estudantes universitários, cujo foco de comércio daquele local, qual era? Casas noturnas, ambientes de diversão dos jovens, que poderia ser meu filho, seu neto, seu filho, como aconteceu os jovens daqui de São Paulo que foram morrer lá, de outros países. Os comerciantes daquele local não fizeram o que tinha que fazer, obedecer à regra simplesmente. O jovem vai para um determinado local, desembargador, telespectador, ele vai para se divertir. Claro. Ele não vai preocupado se tem lá saída de emergência, luz de emergência, ele vai para se divertir. Porque isso está obrigatoriamente previsto. Sim, então se aqueles indivíduos, cujos indivíduos tinham inclusive um político, dono e proprietário, fizesse a sua parte, coisa simples, obedecer à regra, obedecer à norma. Isso aqui é uma norma. É a Bíblia que deve ser seguida em obediência às normas de proteção e combate a incêndio das edificações do Estado de São Paulo. Lá tem essa norma no Rio Grande do Sul e Porto Alegre e naquela cidade também. Lá foi provado, isso aí foi massificado em termos de informação, que as saídas de emergência estavam fechadas. Tinham a saída de emergência de 3,20 metros. Mas internamente, o que aconteceu? Fizeram que nem um curral. Reduziram o espaço físico para 55 centímetros. Nossa. Então o jovem, e outra, até hoje eu não vi nenhuma matéria a quantidade de pessoas que efetivamente estavam naquele local. Nenhuma. Até hoje eu não vi, não li. Nós não sabemos quantas pessoas, porque também quem esteve lá, eles solicitaram depois que se apresentasse para poder ter um número razoável. As pessoas querem esquecer aquilo que passaram. Claro, mas o senhor sugere, então, qual o número que o senhor sugere de pessoas que lá estavam? Olha, até é uma incógnita, né, desembargador? Não, porque sei, é um mas... espaço físico que fala aproximadamente 600, 700 metros quadrados. Você coloca em média 4 pessoas, é um número bastante razoável por metro quadrado, dividindo essa área, essa metragem por 4, é um número bastante razoável. Mas nós sabíamos que lá tinha bastante gente. Mas o que eu quero dizer é que as normas não foram obedecidas. Não tinha extintor, foi usado um sinalizador para chamar, chamar a atenção. Eu tenho um filme que eu passo nas palestras e na capacitação de pessoas, uma boate chamada Station, lá nos Estados Unidos, que aconteceu exatamente a mesma coisa há uns 10 anos atrás. Morreram 149 O senhor acha que essa pessoas. coreografia daqueles que se apresentam, os artistas que se apresentam nas boates, elas têm influência e podem prejudicar e pode ocorrer um incêndio? Eu digo as novas coreografias, porque elas são de um material bastante problemático. Esses sinalizadores, eles podem ser uma pólvora quente ou uma pólvora fria. O rapaz da banda, ele utilizou um sinalizador quente, ou seja, dentro de um teto, no pé direito, curto. Uhum. Ou seja, ele jamais poderia ter usado aquele artefato naquele local. Esse é um dos pontos. Outro ponto, que o extintor não funcionava, não existia sinalização de luz de emergência, rotas de fuga, as saídas de emergência estavam bloqueadas, exatamente como um corredor de boi. Então, o jovem que procurou, que estava no fundo, toda aquela massa, ela ficou concentrada e reduzida no gradil internamente. Para você ter uma ideia... Corredor de boi que ele está colocando... É no matadouro, né? Aquele matadouro onde colocam o boi para que ele, então... Ele é conduzido, né? Conduzido para ser executado, correto? Para você ter uma ideia, na saída de emergência, tinha uma sala lá que era usada pelos funcionários da própria boate. 3 dos que estavam lá não conseguiram sair, porque eles tinham que fazer uma volta no local para poder acessar e sair pelo mesmo local. Uma única saída.
Esses proprietários, eles não cumpriram a norma legal, não cumpriram no sentido de fazer com que fosse obedecidas as regras de segurança. Regras simples. Sim. Só obedecido. Isso. Não tinha também profissionais que soubessem utilizar os equipamentos, até porque os equipamentos não funcionavam. Então, conjunto de fatores. Tanto é que está sendo responsabilizados várias autoridades, inclusive o Corpo de Bombeiros. Estão esquecendo um pouco dos responsáveis pela prefeitura, que tem o papel da fiscalização. Uhum. Então, Santa Maria chamou a atenção pela tragédia. Por que elementos, né, ou seja, profissionais do Corpo de Bombeiro que estão sendo acusados também? Lá é o seguinte, alguns profissionais estão sendo acusados pelo Ministério Público, estão envolvidos. Eu não tenho em detalhes todo o processo, mas Então, de uma forma geral, qual é o papel do bombeiro? O papel do bombeiro aqui no estado de São Paulo, ele viabiliza um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Sim. Esse documento, aqui no estado de São Paulo, e se segue também no restante do Brasil, através de uma legislação que obriga a colocação da proteção dos equipamentos. Isso deve ser aprovado pelo Corpo de Bombeiros. Nós temos um decreto. Lá em Santa Maria é um outro decreto, decreto do Rio Grande do Sul, que funcionava de uma forma em Porto Alegre e em Santa Maria, uma cidade distante, não era tanto assim. Quem é que fiscaliza essa área? Fiscaliza o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro aqui no estado de São Paulo fiscaliza através da apresentação de um projeto aprovado pelo Corpo de Bombeiros. O projeto é devolvido ao interessado, execute aquilo que o senhor me propôs para a instituição. O senhor é dono, por exemplo, de um restaurante. O senhor é dono de uma casa de show. O senhor é dono de um prédio de escritório. O senhor tem que ter um auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Claro. Esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, ele pode ter uma validade de 1 a 3 anos. Por exemplo, casa de eventos, casa noturna, locais de concentração de público, uma validade anual. Um prédio de escritório, por exemplo, ou indústria, 3 anos. A cada 3 anos tem que ser renovado esse auto de vistoria do Corpo de Bombeiro, conhecido também como alvará do Corpo de Bombeiro. Uhum. Esse documento, ele permite a viabilização junto à Prefeitura, aqui no estado de São Paulo, de vários outros documentos. Alvará de funcionamento, habite-se, uma série de coisas que fazem parte do processo da Prefeitura. E inclusive, um comboio de documentos que exercem exatamente a segurança do local. É isso que, sim, não tem dúvida. E o Brasil, a exemplo de São Paulo, cresce muito. Surgem empresas e as normas devem ser obedecidas para tranquilizar não só as vidas, mas também o patrimônio. Então, lá, naquele local, parece que tinha o AVCB, mas ele não atendia as normas de segurança como um todo, né? Então, o auto de vistoria aqui no estado de São Paulo funciona dessa forma. Além disso, os extintores, hidrantes, detectores. Vou dar um exemplo para o senhor. Uma indústria, um depósito. Esse depósito, se ele for classificado como de alto risco, um risco maior, com o pé direito muito alto, com mais de 9 metros, ele tem, acima de 2.000 metros, ele tem que ter chuveiros automáticos, conhecido como sprinklers. Uhum. Ou então você que eles acionam automaticamente. Ou então você compartimenta esse local para reduzir os riscos. Então, tudo isso deve ser feito além da capacitação das pessoas, né? Para saber utilizar os equipamentos que aquela instalação tem. Não adianta o senhor... A pior coisa que pode existir, desembargador, você, telespectador, é você não saber o que fazer diante de uma ação de emergência. Então, você está no seu prédio, no seu edifício, você passa pelo extintor todos os dias, a toda hora, você não o cumprimenta, você nem quer saber dele. Se você olhar para o extintor, você vai ver que tem 3 orientações básicas, simples. Esse extintor pode salvar a sua vida e o seu bem que você conquistou durante muito tempo. E quais são essas 3? O extintor, ele foi feito para pequenos focos de incêndio, né, desembargador?
E lá atrás, nós já assistimos filmes no passado recente, lembra? Tem toda a história na humanidade com relação aos grandes sinistros, os grandes incêndios. Principalmente depois da descoberta da luz elétrica, quando começou a verticalização das cidades. Mas essas 3 recomendações, quais são? A recomendação é você identificar o foco de incêndio. Que foco? O que está queimando? É papel, madeira? Está queimando um quadro de força? Você vai usar o extintor apropriado para aquele tipo de incêndio. Por exemplo, papel e madeira, você vai utilizar o extintor de água. No motor, num quadro de força, você vai utilizar o extintor de pó químico seco ou de CO2. E lá tem as orientações simples. Você deve retirar o extintor do local, aonde você já previamente identificou o foco. Retira do local, rompe o lacre e se dirige ao foco do incêndio para fazer a extinção. Aquele extintor vai durar em torno de 30 segundos. Então, a sua eficiência com relação ao uso será de fundamental importância. Primeiro, o ideal é que não tivesse o princípio de incêndio. Segundo, você identificou o incêndio e agiu com rapidez e eficiência. Muito bem. Eu quero que o senhor prossiga, porque eu vou chamar um pequeno intervalo e depois, então, o senhor vai especificar, não melhor, mas dar continuidade a essa sua orientação que é bastante eficaz. Caro telespectador, aguarde que logo, logo retornaremos. Bem, ao retornarmos, e aliás, essa conversa está sendo muito agradável, viu, Coronel? Obrigado. É uma honra muito grande tê-lo aqui Prazer, para informar o telespectador sobre esses problemas que parecem corriqueiros, mas de grande importância. Porque se nós não tomarmos cuidado com esses problemas que o senhor coloca, fatalmente haverá mais incidência, não é? De doenças, de hospitais, movimentos a hospitais. Nós temos que diminuir tudo isto. Então eu faço uma seguinte pergunta. O que se pode fazer para evitar tantas tragédias? Competência de quem? Da prefeitura, dos bombeiros, do Estado como país? De quem é a competência? Olha, desembargador público que nos assiste, fundamentalmente deve haver políticas públicas. Porque quando não há políticas públicas, não há um efetivo trabalho, um prosseguimento, continuidade, e assim segue o texto. Eu vou dar alguns dados estatísticos que o público, desembargador, vai ficar impressionado. E o senhor fez uma colocação, a gente estava também conversando nos bastidores. O Brasil é um país com aproximadamente 200 milhões de habitantes, já deve ter passado isso. Um pouquinho. Nós temos aí algo em torno de 150 milhões de pobres e miseráveis. Fala-se até 30 milhões de pessoas em estado de miséria. Cidade de São Paulo, sei que nós somos assistidos pelo Brasil inteiro, mas a cidade de São Paulo, como referência, tem 2 milhões de pessoas morando em favela na cidade de São Paulo. Comunidades, favelas. Sim. E mais 2 milhões na grande São Paulo. Fala-se em 24 mil cortiços, com 700 mil pessoas morando em cortiço. 52 mil pessoas morrem no trânsito por ano no Brasil. Pasmem, 51% são jovens de 16 e 24 anos que morrem no trânsito. Entre 16 e 24 anos, mais da metade desses 52 mil. Fala-se entre 500 e 600 mil pessoas todo ano que não morreram no acidente, ficam com sequelas para o resto da vida. Sim. Quem paga a conta? Nós, contribuintes. Logo, falta políticas públicas. Mas por que eu dei essa radiografia? Porque acidente é efetivamente um problema de saúde pública. Nós estamos conversando aqui que o idoso, que essa pirâmide... Mas, Coronel, desculpa, eu vou agora interromper o senhor para lembrá-lo, e o telespectador sabe disso, porque todo dia ele assiste na televisão, não é, propaganda, no meu modo de ver, propaganda enganosa, de que o Estado
não é? Está promovendo saúde e colocam imagens lindas, maravilhosas, não é? De ambulâncias, pessoas muito bem vestidas para receber os idosos, inclusive, e tratá-los. O que é isso? Será que nós estamos vivendo no país das maravilhas? Em que país nós estamos vivendo? Isto é verdade ou é mentira? Olha, é claro que não. Veja, eu coloquei porque nós não somos ignorantes, o coronel. Para o senhor ter uma ideia, está mudando esse triângulo, essa base maior. Nós éramos um país de jovens, não somos mais. Fala-se em 16, 18 milhões de idosos no nosso país. Em questão de 20 anos, serão de 30 a 40 milhões. Sim, é uma progressão, claro. Então, o acidente ele acontece do recém-nascido ao idoso. Claro. E essa progressão de quantidade de acidente ela é geométrica. Cada período da nossa vida, nós temos características e tipos de acidentes mais frequentes. E o ambiente ele é extremamente favorecedor em relação a isso. O Estado tem que cumprir o seu contrato social. Então, o contrato social de obrigações e de deveres, direitos, obrigações são exigidas só ao contribuinte. Dever de fazer, mas direitos a ele não é atribuído. O Estado tem o papel, quer seja na área municipal, estadual, com figura jurídica. Os gestores têm que fazer muito nesse país. Eu estava dando um dado para o senhor e para o seu público, que você frequenta, por exemplo, o shopping. 90% de todos os acidentes em shoppings, desembargador, são com escadas rolantes. Nós temos aproximadamente 70 quilômetros de metrô na cidade de São Paulo. 70 quilômetros de metrô na cidade de São Paulo. Uma miséria em relação a Nova York, em relação a Paris, a Argentina, a México, que tem mais de 200 quilômetros de metrô. 600 acidentes em escadas rolantes o ano passado. Só que o público não fica sabendo disso. Então, os acidentes acontecem a todo momento diante daqueles exemplos que eu fiz, que eu exemplifiquei. O Estado tem que entrar com políticas públicas. Nós andamos em calçadas decentes nessa cidade? Não, claro que não. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso. Nós não. O idoso, sobre as calçadas, por favor. Exatamente. O idoso, a média de queda do idoso, de todos os idosos, 30% dos idosos cai pelo menos uma vez por ano. Pasmem vocês, de 60% a 70% das mortes de idosos em ambiente de hospital tem como causa um acidente. Olha só, e nós todos seremos idosos. Eu, daqui a alguns anos, eu tenho 56 anos, serei um jovem idoso. E nós queremos ter uma vida saudável até o nosso término. Só que a vida ela pode ser breve, a exemplo das mortes de 16 a 24 anos, 51% no trânsito. Claro. Nós vivemos nos últimos anos, desembargador, público que nos assiste, um fenômeno do uso da motocicleta. Nos últimos 16 anos. É verdade. Quem morre hoje na cidade de São Paulo, em torno de 3 pessoas por motocicleta, todos os dias. Os hospitais estão superlotados, porque as sequelas de um acidente de motocicleta é uma perda efetiva, quando não há a morte de um membro, o tratamento é demorado, e inabilita aquela pessoa da sua produtividade e do seu anseio social, que é a sua família. E aquele jovem compra uma moto, aliás, hoje não precisa de dinheiro. Em 72 meses, se você tiver o nome limpo, você tem a sua moto, vai para o mercado de trabalho, porque não tem hoje o boy, hoje é o motofrete. Só que fala-se na cidade de São Paulo 400 mil motociclistas e que a prefeitura não consegue regularizar isso também. Posso fazer uma correção? Pois não. Motoqueiros, porque os motociclistas, eles são mais disciplinados. Eu também sou um motociclista. Então, né? é mais disciplinado. Os motoqueiros não são. O senhor disse tudo, disciplina. Então, nós temos pavimentação horrorosa na cidade de São Paulo, cria-se corredores sem um estudo adequado, permite-se e viabiliza-se através do sistema de financiamento que você, de classe média, tenha o seu carro, e depois quer tirar esse veículo sem dar condições de uso coletivo, de transporte coletivo decente. Mas nós temos um exemplo aqui em São Paulo. Pois não? E eu vou colocar esse exemplo porque não só me incomoda, como incomoda aquele que, afinal de contas, vive no trânsito de São Paulo. Recentemente, o senhor prefeito, com todo respeito, toda admiração, não quero até nem colocar
nada que represente uma bronca, vamos dizer assim, entre aspas, não é? Mas este fato nós somos obrigados a falar. Nós temos o corredor foi implantado o corredor do ônibus, aquela faixa branca. Eu ando de táxi. Ando de táxi e agora estou sendo prejudicado. Como muitas pessoas que andam de táxi. Então, veja, os corredores para os veículos, não é? Automóveis, não é? Eles estão no centro e nós temos um corredor de ônibus à direita e um corredor de ônibus à esquerda. Não é? Em determinadas vias públicas. Agora, esse corredor da direita é impossível adentrar, porque é proibido, é só para ônibus. E nós estamos vendo na prática que os ônibus passam nesse corredor vazios. Olha, eu não sou especialista com relação a trânsito, mas a gente estuda bastante e também sou um usuário como o senhor e o nosso telespectador, o visitante que vem a São Paulo, o público que nos assiste aqui de São Paulo, que tem veículo, está refém. É um problema sério, né? Além de que foi implantada essas faixas, e as faixas implantadas, por exemplo, numa pista curta, 2 mãos, por exemplo. Se a outra é só exclusiva para o ônibus, o particular fica proibido. Não, ele não tem. Então, e quando não é viabilizado um transporte coletivo decente. Então, nós não temos metrô. Hoje é impossível andar de metrô. Um transporte maravilhoso, né? Mas extremamente lotado a qualquer hora que você vá. Você não tem ônibus decente. Nenhum país sério permite com que as pessoas vão de pé ou superlotadas. Você viaja em outros países, as pessoas todas sentadas. Ninguém fica em pé. Então, cobra-se uma série de obrigações e não é oferecido ao cidadão um tratamento decente. Então, você observa ruas que são só 2 faixas e uma é exclusiva só para ônibus. Ótimo, parabéns. O transporte coletivo ficou viável, aumentou uma percentagem significativa das pessoas que utilizam, né? Mas você que tem o seu veículo, você está refém, você não chega. Se não tivesse as faixas exclusivas na cidade de São Paulo, os sistemas de socorro não seria viabilizado. É. Não chegaria o bombeiro, não chegaria a ambulância, não chegaria a polícia. Mas, coronel... Graças a Deus foi feito. Coronel, o táxi é de utilidade pública. Concordo com o senhor. Eu da acho mesma que forma que o ônibus é de utilidade pública. O táxi deve ser viabilizado a utilização desse espaço. Isso. Senão fica inviável, né? Senão o próprio cidadão que tem o seu veículo, como o senhor faz, eu sou o táxi. Eu uso o táxi. Eu uso o táxi e esse táxi vai servir... Eu preciso chegar mais rápido no meu destino. O táxi que o senhor usou, desembargador, não só vai servi-lo, mas vai servir dezenas de outras pessoas naquele dia. Claro. Que dezenas de veículos não vão estar naquele espaço físico que todos nós utilizamos. Não, coronel, eu estou generalizando. Exatamente. Porque há uma reclamação. Outra coisa, eles ficam, desembargador, com um talonário, sem orientação. Então, isso congestiona. Em alguns locais aqui na cidade de São Paulo, você vem de uma rua para poder acessar aquela pista, que tem só 2 faixas, uma exclusiva para o veículo. A 50 metros está lá o amarelinho com um panfleto, com talonário para ti. E você, agora nem mais aí você é obrigado a entrar à esquerda, coronel, imediatamente. Nem mais é talonário, é eletrônico. Sim. Eles já colocam e já chega direto na repartição. Então, eu sou partidário da seguinte situação, desembargador, ouvinte e que nos assiste, telespectador. Eu sou partidário da seguinte situação, fiscalização sim, claro, mas acompanhado da educação e processo educacional. Falta educação. Eu tenho aqui, inclusive, uma anotação. Nós conhecemos os outros países e sabemos como funciona. Por exemplo, em Madrid. O senhor vai a Madrid? Madrid é uma cidade imensa, maravilhosa, e lá o trânsito é igual ao de São Paulo, do Rio de Janeiro. É. Então, lá, a orientação do trânsito é diferente. Eu não vi nenhum policial
militar ou policial específico do trânsito com um talonário de multa ou com esta maquininha que há comodidade para eles, elaborar a multa e ela já segue direto lá para a repartição adequada. Eu não vi, eu vi sim os funcionários, esses funcionários maravilhosos, que eles orientam. É orientação do trânsito. Isso não existe em São Paulo. É claro que Madrid é uma cidade mundial, a exemplo de São Paulo, a terceira cidade do mundo, a primeira da América Latina. Muita gente frequenta por aqui, mas Madrid é uma cidade bastante turística. O que existe lá, desembargador público, fundamentalmente, é uma coisa chamada educação. Se você vai para uma cidadezinha dos Estados Unidos, pequenininha, ou em outra cidade, você está andando na calçada e num desvio qualquer você põe o pé na rua e a 100 metros o carro para você dentro de um pressuposto que você iria atravessar, aquele motorista que está lá, por gerações, ele teve dentro do processo educacional o respeito... É lá atrás. Lá atrás. Ele teve do pai, o pai do avô, e aí segue, por gerações. Então, o respeito ao pedestre, o respeito ao motorista, que não teve... O cinto de segurança contribuiu e contribui de forma significativa. Sim. Foi impositiva? Foi impositiva. Mas dentro de um processo educacional. Foi implantado. Então, eu criei um programa de educação. Sim, claro. Exatamente para acidentes. Eu só acredito na educação. Quando você educa o indivíduo, ele tem o livre-arbítrio das suas decisões. E o livre-arbítrio foi o que o divino nos propiciou. Dentro do conhecimento. Se você fizer errado, faça errado de forma consciente. E aí você vai ser responsabilizado. Porque no trânsito ninguém é responsabilizado. E aí é só o crime da culpa. Quer dizer que você toma, bebe, corre em alta velocidade, mata pessoas e você é responsabilizado por culpa. Você teve dolo. O dolo. Porque você sabia das consequências daquilo lá. É lógico. Então, é isso que eu quero dizer. Então, a educação vai te dar o norte. Você decide, junto com o Estado, que propicia um conjunto de fatores para que você tenha realmente a prevenção. Políticas públicas, uma série desses assuntos. Então, o que eu quero dizer para o seu público, fico muito feliz pelo seu convite, é que o acidente ele tem que ser acompanhado de toda uma prevenção. Você, quando se disciplina a sua casa, você, quando coloca os objetos em ordem, quando você, na sua cozinha, não permite as facas, não permite... coloca a proteção dos objetos e não permite o acesso da criança. É que você se organizou antecipadamente. Você tem uma preocupação efetiva com relação a isso. Porque nós vivemos uma situação progressiva de acidente desde o recém-nascido. Mas, fundamentalmente, você saber o que fazer numa situação de emergência. Por exemplo, a mãe que dá o peito para a criança e essa criança está num processo gripal. Né? Porque não existe escola de mãe, escola de pai. E essa criança entra num processo de asfixia, quer seja pelo leite materno, com o catarrinho que ela está no seu organismo, ou pelo bolo alimentar, e essa mãe está lá com essa criança se asfixiando, ela não sabe o que fazer, uma manobra simples salva a vida dessa criança. Claro. Então, eu chamo aqui, em relação ao seu programa, que as pessoas se previnam, procurem saber mais. Entra no meu site, Prevenção Acidentes. Vamos colocar aí no rodapé da imagem. Prevençãoacidentes.com.br, prevençãoacidentes.com.br. Tem uma série de orientações, uma série de dicas lá. Tem meu e-mail também que vai ser colocado. E eu fico muito feliz de estar aqui batendo papo sobre esse assunto que precisa evoluir muito. Claro. E nós temos uma responsabilidade muito grande como cidadãos, né? Porque somos um país de pobres e o pobre se acidenta mais. O menino, eu estava conversando, se acidenta mais por causa das brincadeiras. Claro. 10 milhões de pessoas se acidentam em ambiente doméstico. 82% são jovens entre 0 e 10 anos. Quem mais se queima dentro de casa? Crianças de 0 a 2 anos. Então, os acidentes são um problema de saúde pública.
E o cidadão tem que ter essa consciência. Ele não tem por quê? Porque a mente dele está ocupada com as suas necessidades básicas, que é o trabalho, a alimentação, a propriedade, a segurança. Então, cabe ao poder público, ao gestor, ocupar esse espaço e agir em interesse do indivíduo e do cidadão. Esse programa aqui foi feito exatamente para mostrar a você, caríssimo telespectador, essa parte, esta realidade, a realidade do Brasil. Esta displicência, esta negligência com o povo. O povo aqui não representa absolutamente nada. Então, nós temos que tomar providências, e providências bastante normais, mas bastante fortes. Fortes porque nós temos que falar. E essas autoridades constituídas têm que ouvir. E nada de retaliações, porque são verdadeiras. Nada de colocar na televisão cenários bonitinhos, dizendo que tem agora saúde, porque isso que vem do pré-sal, que vem não sei de onde. Porque não funciona. É obrigação do Estado dar educação, da saúde, da segurança. Nós sabemos disso, está na Constituição. Então não adianta ficar fazendo publicidade, gastando dinheiro à toa para as televisões. O importante é fazer. O importante é sair do papel e ir para as ruas, ou seja, para os locais de atendimento. Vamos fazer a coisa certa. Coronel, eu quero que o senhor apresente agora as suas considerações finais. Eu agradeço de coração o seu convite, ao público que nos assistiu. Eu estou à inteira disposição nos dados que está aí, meu e-mail e meu site. E espero que esse papo tenha sido gostoso para você que nos assistiu. Fico muito feliz e tenha prevenção na sua vida. Um abraço a todos. Então, Coronel, eu agradeço muito a sua atenção. Eu espero que o telespectador, eu já mostrei, você vive seguro, já mostrei também esse programa de prevenção, não é? O seu livro do Corpo de Bombeiros. Aqui nós demos aqui um manancial de segurança para o povo de São Paulo. E esse é o nosso objetivo: informar bem, informar porque há uma certa escassez nessa parte da informação séria, da informação verdadeira. Há informações, mas não sérias. Por isso que este programa visa exatamente isto: informar o jurisdicionado, a sociedade, de uma forma séria. Muito obrigado por o senhor ter vindo ao programa, muito obrigado pela sua palavra, pelas suas colocações, não é? E eu vou pedir ao senhor que reserve um tempinho numa outra oportunidade para o senhor retornar. Será um muito prazer. Obrigado. Satisfação. Si ma folie fait tomber les espoirs,